Deus vai te tornar um referencial. A palavra que veio ao meu coração hoje é que Deus, Ele vai te tornar uma pessoa de referência. E aí você pode se perguntar, mas como assim, Ruth? Veja bem, quando a gente olha para pessoas que tiveram grandes conquistas, que construíram um grande marco, que quando a gente olha, a gente se inspira e a gente diz, poxa, essa pessoa é uma referência para mim, é uma referência da onde eu quero chegar, é uma referência de quem eu quero ser. Eu não sei se você tem pessoas que você se referencia, mas Deus, Ele vai te fazer uma pessoa de referência. É por isso que muitas vezes você não entende as situações que você passa. É por isso que muitas vezes você não entende o porquê para você é mais difícil. Muitas situações, você olha a vida de outras pessoas, parece ser mais fácil. E quando você olha a sua vida, parece que você encontra mais dificuldade, mais obstáculo para conquistar qualquer coisa. É com muito esforço, com muita luta. Então, é exatamente nisso, que Deus está trabalhando para que você vença os obstáculos, você vença a situação e Ele possa te tornar referência. Lembra do povo que Deus tirou do Egito? Eles foram arrancados pela mão do Senhor e eles tinham uma terra. Deus iria levar eles para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Porém, Deus ali, em meio às dificuldades, ia operando muitos milagres. Quando tinha um mar na frente deles, Deus foi lá e abriu o mar. Quando eles não tinham roupas para ficar trocando, vestindo, Deus ele ia renovando o sapato, ia renovando as roupas para que não se desgastassem. E ali eles iam enfrentando os obstáculos, vendo a mão de Deus operando, vendo a mão de Deus em seu favor. E quando eles tinham ali uma porção de alimento, eles não podiam guardar para outro dia. Aquilo era a provisão que Deus estava mandando para cada dia. Eu não sei quem vai ver este vídeo. Pode ter alguém que está vivendo este momento em que Deus tem provido para cada dia. Deus tem mandado o seu alimento todos os dias ali, contado assim como Ele fazia com o povo no deserto. E Deus mandava o maná. E eles não tinham aquela sobra de poder guardar, de poder acumular, porque todos os dias Deus ia renovando aquela comida, Deus ia renovando aquele alimento. E quem sabe eles ficaram ali se perguntando o porquê, que eles não podiam ter muito, que eles não podiam ter fartura, não podia sobejar. Eles não entendiam e por isso eles murmuravam, por isso eles reclamavam, por isso eles questionavam, se perguntando a Deus do porquê de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta situação contrária. Eles não entendiam que Deus estava movendo cada situação para que pudessem ver o milagre de Deus. Em cada situação, em cada problema, Deus se apresentava com a solução. Deus se apresentava com o milagre. Quando fazia muito frio, quando era de noite, Deus ia com a coluna de fogo para trazer para eles o alento. Deus ia mandando coluna de nuvem, coluna de fogo, e para ir no meio deles, Deus ia mandando maná. Quando estava tudo fechado, Deus abria o mar e Deus ia fazendo eles vencer os inimigos,
né, ali na espada, e tudo aquilo ia acontecendo no meio da situação difícil, no meio do problema, no meio do obstáculo. Deus se fazia presente. Quando eles não tinham água, Deus fazia água brotar da rocha. Então, tudo aquilo Deus estava fazendo neles era para que eles fossem um referencial, para que quando contassem a história deles, dissessem: oxe, vocês estão sabendo o que aconteceu com o povo de Deus? Eles fugiram do Egito, o Egito deixou eles ir, e quando eles se depararam, tinha um mar na frente. E aí, quando eles pensaram que ia morrer, o Deus dele foi e abriu o mar. E quando eles pensaram que ia morrer de sede, o Deus deles foi e fez a água brotar da rocha. Então, as pessoas iriam olhar para eles, ia ter eles como referência, e admirar os feitos, os milagres, as conquistas que eles conquistaram no meio das situações contrárias. Ia dizer: eu quero esse Deus, eu quero o Deus dele, eu quero o Deus dela. Porque olha aí, quando ela pensou que ia morrer, quando ele pensou que ia morrer, olha o que aconteceu. Então eu quero também esse Deus para cuidar de mim como Deus cuidou deles. Então eles não entendiam, a mente deles era a mente de escravo. Eles ainda estavam com a mentalidade escassa, fechada. Eles tinham sido arrancados da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído deles. Eles permaneciam com aquela mesma mentalidade pequena, limitada, que não pensava fora da caixinha, mas sempre se perguntava: o porquê do problema, porquê da situação, porquê da humilhação, porquê da dificuldade, porquê as portas se fechou, porquê nada acontece. Eles não entendiam que Deus usava a situação para se revelar no meio dela. Eles não entendiam que Deus usava a dificuldade para se revelar no meio da dificuldade, para mostrar o poder dele, para mostrar a grandeza dele. Então eles reclamavam, eles murmuravam, eles abriam a boca em vez de dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não tem nos deixado perecer no meio desse deserto. O Senhor tem sido nosso alento, cuidado de nós desde que nós tiramos o pé do Egito. O Senhor tem nos feito prosperar, o Senhor tem nos feito andar, né? Porque essa prosperidade que Deus trazia, né? Um avanço, que eles já tinham saído do Egito, eles não estavam mais lá na servidão. Então olha aí o progresso que eles já tinham feito, e eles não percebiam, não conseguiam ver. Então não seja como aquele povo de Deus que foi tirado da servidão do Egito. Não seja como eles, porque em meio à situação, em meio ao problema, em meio à dificuldade, Deus está trabalhando para manifestar o poder dele no meio dessa situação. Deus, ele quer revelar o poder dele no meio dessa enfermidade, no meio do problema que surgiu na tua casa, com a tua família, com os teus filhos, no meio da situação que você olha e pensa: essa situação só Deus, isso só Deus pode resolver. Isso só Deus pode solucionar. Então ele quer se manifestar exatamente aí. Quando todo mundo olha e pensa: acabou. Quando todo mundo olha e pensa: perdeu. Quando todo mundo olha e pensa: não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. É um caso perdido, né? Tá nas drogas, tá nos vícios, tá na situação difícil e não tem mais jeito, não tem como ter uma virada, como ter uma situação diferente, né? Olha tudo que essa pessoa já passou, olha tudo que essa pessoa já fez, olha a vida que essa pessoa está levando. Então muitas pessoas podem olhar para você e te julgar, muitas pessoas podem olhar para você
e apontar hoje como a sua vida está e olhar para a tua situação, para o teu problema, para a tua dificuldade, aonde você caiu, a sua queda, os seus erros, e podem dizer: não vai ter mais jeito, não vai ter solução, essa pessoa já fez muita burrada, essa pessoa já errou demais, essa pessoa já caiu demais, já fez tudo isso. Como é que ainda consegue sonhar, ainda consegue imaginar que vai ter algo de bom na vida, que vai ter uma virada, que vai ter um recomeço? Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele é especialista em recomeço. Ele é especialista em pegar coisas frágeis, desprezíveis, coisas que as pessoas olham e dizem: para esse já deu, para esse acabou, para esse não tem jeito, esse daí só vai de mal a pior. Então, Deus, Ele é especialista em trabalhar em pessoas que a sociedade despreza, que a sociedade descarta, que a sociedade diz: não vai ter jeito, não tem solução, não tem como melhorar, é só de mal a pior. Enquanto a sociedade está lá desacreditando, dizendo que vai morrer nas drogas, vai morrer no álcool, vai morrer na situação difícil, Deus está lá olhando e dizendo: não vai morrer assim, não vai morrer nessa situação, não vai morrer na dor, não vai morrer nesse problema, não vai morrer nesse vício, porque Deus, Ele vai com a mão dele te tirar dentro dessa situação e Ele vai fazer em você uma limpeza, Ele vai fazer em você a obra-prima, e quando olharem para você, vão te ver como referência. Quando olharem para você, vão dizer: esse é ele mesmo? Essa é ela mesmo? Que venceu as drogas, que venceu o álcool, que venceu a prostituição, que venceu depois que saiu da prisão, depois que roubou, depois que fez coisas erradas. Esse é ele, essa é ela que estava afundado um dia desse. Eu tô vendo com um brilho diferente, eu tô vendo com um falar diferente, um andar diferente, que está totalmente diferente. É isso que Deus vai fazer na tua história. Muitos que olham para você hoje, no teu estado, do jeito que você está, estão te julgando, estão achando que você vai acabar desse jeito. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: você não vai acabar desse jeito, você não vai acabar nessa situação, porque o que Deus vai fazer, Ele vai mudar a tua história. O que Deus vai fazer, Ele vai te moldar, te limpar, te transformar. E essa mudança vai ser tão grande, essa mudança vai ser tão drástica, que Ele vai mudar até o teu falar, Ele vai mudar o teu linguajar, e você vai olhar e vai dizer: meu Deus, como é que pode? Eu falava assim, desse jeito, falava com gíria, falava com palavrão, falava desse jeito, mas olha como eu falo agora. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Então quem olhar para você vai dizer: foi Deus. Quem olhar para a tua história vai dizer: foi Deus que entrou na história dele, foi Deus que entrou na história dela, porque pegou uma história falida, pegou uma história fracassada, pegou uma história que já tinha tudo para ter acabado, que já tinha tudo para ter tido um ponto final, e Deus fez a continuação. E essa continuação foi uma continuação de bênção, foi uma continuação de milagre, foi uma continuação de reviravolta, e vão te ter como referência. Essas mesmas pessoas que estão te criticando hoje, no teu estado, no teu pior momento, eles vão olhar para você e vão te ter como referência. Vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ter Deus na minha vida, assim como Deus é na vida dele, assim como Deus é na vida dela. Porque olha tudo que ele passou, olha tudo que ela passou. Não desistiu, não blasfemou, não disse palavras contra Deus, mas o que fez no meio da dificuldade,
Tava tudo difícil, tava tudo dando errado. E para você que é crente, que está me ouvindo, no meio da situação adversa, no meio do problema, em que você estava ali vendo tudo difícil, estava ali vendo tudo desmoronando, estava vendo tudo dando errado, as coisas faltando para tua família, as coisas ali escassas, e você sem saber o que fazer, sem saber o que ia comer no dia de amanhã, sem saber como ia ser a tua história no amanhã, e isso te preocupava, isso tirava o teu sono, mas você via a provisão de Deus, você via o cuidado de Deus, você via o quanto que Deus estava tão presente na tua vida, o quanto que Ele se manifestava no meio da situação, o quanto que Ele se manifestava no meio do problema. Então sabe por que Deus permitiu vocês passar por tudo isso? Cada um das pessoas que estão me ouvindo agora, você não está ouvindo este vídeo por acaso, mas Deus fez chegar até você, sabe por quê? Porque Ele quer te dizer que você será um referencial. Ele quer te dizer que não olhe para o seu problema como você costumava olhar. Você olhava o problema e pensava, eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu passo por isso e aquilo, e na minha vida é mais difícil, e para conquistar qualquer coisa é mais difícil. Então Deus precisa que você mude esse olhar. Não olhe mais com os seus olhos, mas olhe para a situação com os olhos de Deus. Olhe para a situação e se lembre, Deus está permitindo toda essa situação porque Ele está me tornando referencial de uma pessoa que passou por um problema, que passou pelas drogas, que passou pelo álcool, que passou pela enfermidade, que passou pelo luto, que passou por problemas que se fossem outras pessoas não suportaria, se entregaria à morte e não estaria mais vivo para contar a história. Então, se lembre nesses momentos que você passar de dificuldade, de aflição, lembre que Deus não esqueceu da tua história, mas é Ele quem está escrevendo cada capítulo, cada vírgula, cada ponto. É Ele que tem colocado meticulosamente para que você lá na frente possa ser essa pessoa de referência. Então, aguenta esse processo. Aguenta essa dor, aguenta o choro, aguenta a lágrima, aguenta esse sofrimento hoje, porque amanhã as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele superou, ele passou por isso, ela venceu, ela passou por aquele problema e não desistiu, não se entregou. Olha a vida dela, olha a vida dele como está totalmente mudada hoje. Então se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele venceu, eu também vou vencer. Se ela superou, eu também vou superar. Então é exatamente dessa forma que Deus está trabalhando na tua vida. É exatamente dessa forma que muitos não entendem hoje. Muitos olham para você, para o teu estado hoje e não entendem o porquê tu estás nessa forma e passando por tantas situações. E acham que você está esquecido por Deus, acham que você foi rejeitado, que você foi abandonado, que Deus não se lembra de você, mas aí é que eles estão enganados, porque você foi uma das pessoas privilegiadas em que Deus olhou para você e disse, eu vou caprichar na história dele, eu vou caprichar na história dela, ela vai passar por essas situações, vai passar por esses problemas e vai vencer, porque eu vou fazer ela vencer, eu vou fazer ele vencer. E quando ele estiver lá na frente com novas bênçãos, com novas conquistas, com novos milagres, vão olhar para ela e vão ver eu na vida dela, vão olhar para ele e vão ver que ele está ali porque eu estava na vida dela, porque eu estava na vida dele. Então mesmo se você hoje se encontra caído, afastado dos caminhos do Senhor, mas Deus, Ele tem investido pesado na tua história, Ele tem investido pesado para que você possa ser o referencial
Não sei se você já ouviu falar do pastor e pregador Júnior Trovão. Ele foi alguém que estava totalmente perdido no tráfico, nas drogas, na vida errada. Estava com muita sede de vingança, de morte, e queria fazer tudo que estava ali na teia, tudo que dava ali na cabeça dele, fazia tudo errado. E ele não estava nem aí para ninguém, ele batia de frente com todo mundo, e para ele a vida dele era aquilo, e para ele ia morrer daquele jeito. Mas ele só não contava que Deus estava trabalhando na história dele. Ele só não contava que Deus já tinha o momento certo preparado para encontrar ele e para tirar ele da lama, para tirar ele daquela situação de perto dos traficantes, de perto daquelas pessoas que andavam armados, que andavam foragidos, que andavam à mercê da sociedade, né? Que estavam com armas, com fuzil, que não tinha medo de ninguém, que ia para cima de qualquer um. Então Deus, ele pegou uma pessoa exatamente desse meio e transformou. E as pessoas que olhavam para ele diziam: esse Júnior vai morrer desse jeito, ele vai morrer no tráfico, nas drogas, cheio de arma, de cocaína, cheirando droga. Mas olha quem ele é hoje. Ele alcança milhares de pessoas com o testemunho dele. Ele diz: eu estava nas drogas, eu estava no tráfico, eu estava na lama, mas Deus foi lá e me resgatou. Deus foi lá e transformou a minha vida. Deus foi lá e mudou a minha história no pior lugar que qualquer ser humano não gostaria de entrar. É no meio dos bandidos, no meio dos tráficos, que muitas pessoas têm medo de levar um tiro. Deus foi lá e pegou ele. Deus foi lá e transformou a vida dele. E hoje ele é um pregador, hoje ele é pastor, hoje ele está totalmente liberto das drogas, do tráfico, da prostituição, de tudo aquilo que ele tinha. Ele ostentava dinheiro, ele ostentava riqueza que o tráfico e a vida errada tinham dado para ele. Mas hoje ele foi totalmente liberto daquela vida, e o dinheiro hoje que ele tem é um dinheiro limpo, é um dinheiro que Deus manda para ele. Então ele vive hoje da provisão de Deus, ele vive hoje do cuidado de Deus. E ele até mesmo conta que teve situações que ele estava totalmente ali, depois que ele tinha aceitado Jesus, começou a enfrentar algumas dificuldades, porque ele não tinha mais aquele dinheiro do tráfico. Então ele passou algumas dificuldades, mas Deus, ele foi provendo tudo. Quando ele achava que ele ia passar fome com a família dele, Deus ia lá e mandava um recurso, tocava no coração de algum irmão e mandava para a conta dele uma quantia de dinheiro, que ele ficava abismado de ver como Deus cuidava dele. Então, assim também Deus vai fazer na tua história. Assim também Deus vai te tirar da onde você está. Se você está perdido, se você está no caminho que você não vê saída, no caminho escuro, no caminho que as pessoas olham e dizem: só Deus para dar jeito. E quem sabe olha para você e diz: nem Deus dá jeito. É exatamente de pessoas assim que Deus quer. Por quê? Porque quando para todo mundo é impossível, Deus, ele vai dizer na sua palavra que porque para Deus nada é impossível. Então pode ser impossível para você, pode ser impossível para quem está ao seu redor, mas para Deus isso não é nada. Para Deus, ele vai dar uma virada, ele vai dar um recomeço, ele vai transformar a tua história e você será uma grande referência para muitas pessoas. Se essa palavra falou ao teu coração, escreva aqui nos comentários, deixe o seu comentário, o seu amém, e se puder, dê um joinha para ajudar o canal. Amém? Que Deus te abençoe. Quantos anos você ainda vai perder andando em círculos? Está na hora de avançar.
Conheça a verdadeira liberdade que Deus tem para você. No e-book Não Mais Escravos, você acessa uma nova mentalidade e destrava sua vida para prosperar. Link nos comentários.